Volvo EX30, será que ele está vendendo muito menos do que a Volvo esperava no Brasil, mesmo sendo ele um Volvo popular, um Volvo do povo, poderíamos dizer assim? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa versão, que é a Ultra, é a que tem o maior alcance entre todas as versões do EX30, é a mais equipada também, mas a gente vai ver com números como é que esse carro está se comportando no mercado de elétricos aqui no Brasil. Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o Volvo EX30 Ultra, essa versão aqui que eu já mostrei no lançamento para vocês, essa é a mais equipada. Todos os Volvo EX30 têm a mesma motorização, 272 cavalos, só que esse aqui tem um alcance bem maior, né, na faixa de 340 km com uma carga. Com isso, eu me surpreendi muito com esse carro, porque comigo ele rodou 400 km e ainda tinha 10% de carga. Então a autonomia dele é muito boa, mas ele tem suas limitações sim por ser um Volvo popular, como eu disse na abertura do vídeo. Então agora eu vou mostrar para vocês o que ele tem, o que ele traz e no final eu vou dar essa conclusão e falar também sobre essa crise momentânea aí dos carros elétricos aqui no Brasil. Volvo EX30 é o SUV compacto da Volvo e aqui está na sua versão Ultra, a versão mais equipada. Eu já mostrei esse carro no lançamento, não é mais nenhum segredo, né? Mas essa é a versão mais cara e mais equipada do Volvo EX30 à venda no Brasil. Com faróis em LED, controle de cruzeiro adaptativo, ele é bem tecnológico e a proposta dele é que seja um Volvo mais acessível, quase um Volvo do povo, porque aqui a gente tem um preço bem mais em conta do que o patamar que a gente estava acostumado a comprar Volvo aqui no Brasil. Vou mostrar um pouquinho para vocês então aqui, ó, compartimentos, lembrando que tudo isso é comum a todas as versões, né? Então o porta-malas vai ser igual, ele é um pouco raso por conta da bateria, né? A bateria do carro, dessa plataforma embaixo, ele tem a parte de suspensão que é independente e embaixo tem muita bateria, por isso que esses carros elétricos eles são mais altos, né? Porque a bateria está embaixo. Então o porta-malas sem muita surpresa, a abertura dele, fechamento 100% elétrico. Como eu falei para vocês, o porte desse carro, ele é compacto, ele não é um carro grande, né? Então tá aí as dimensões para você ver entre eixos, altura, largura. Para mim ele é um hatch com um pouquinho mais de altura, né? Mas hoje tudo se classifica como SUV. E aqui dentro a gente tem um perfil de... Tem uma coisa que a gente não espera, né? Principalmente numa versão topo de linha, que é um carro com tecido, mas todo esse carro é feito com itens reciclados, Então, plástico de garrafa PET, plástico de trama ali, removida até dos pescadores do mar, eles usam tudo isso aqui a bordo do carro. Tem gente que também não gosta, eu não faço nenhuma questão disso, mas está aí pelo menos o intuito, né, o foco da Volvo em falar de reciclagem, economia circular, todas essas coisas que estão em alta, pelo menos na comunicação estão em alta. Então o banco aqui é um banco em tecido cinza, confortável, e essa versão aqui com esse botãozinho que traz tudo, tá? O botão elétrico aqui, ó, altura, tudo, ó, você consegue controlar, mas é um botão simples, né? E aqui você vê que o perfil de plástico é diferente, né? Essa trama, como eu falei para vocês. E a primeira coisa, para quem não entrou nesse carro, não conhece esse carro, olhou e falou, ué, cadê o painel? E de fato, ele não tem nenhum painel à frente do volante. Aqui então estamos de Volvo EX30 versão Ultra, que aqui o que se diferencia, né, nas versões mais equipadas, um som com melhor qualidade. Aqui a gente tem um soundbar Harman Kardon, que é bem legal, a qualidade de som é bacana. Essa versão também é muito minimalista, como todas são bem minimalistas, né? Esse carro nessa versão ele tem retrovisor, o espelho, né, com memória, tudo você vai controlar na multimídia, eu vou explicar. Aqui o banco elétrico dianteiro, as outras versões não tem banco elétrico, todas elas têm controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, isso aí tudo tem. E outra diferença importante é que essa versão também tem esse super teto panorâmico de vidro, tá? Então um teto de vidro, ele não abre, mas isso é um conteúdo que você só vai encontrar
na versão Ultra, a mais equipada. O diferencial dela não é nem equipamento, tá? O diferencial dessa versão aqui é autonomia de bateria, como eu expliquei para vocês lá fora, né? Aqui a gente tem, isso aqui na verdade é um radar, é um sensor de atenção, o carro fica interagindo com você todo momento, então se você se desvia do olhar, eu vou mostrar depois no teste, desviou o olhar, ele alerta. Se você ficar olhando para baixo, ele alerta. Pegou o celular, ele alerta também. Agora, embora seja isso assim muito inteligente e seguro, esse carro tem um erro imperdoável, na minha opinião, que é o seguinte: você está aqui dirigindo nesta posição, um pouquinho mais altinho aqui, você só tem instrumentação aqui na multimídia, ó, somente aqui. Aqui está o velocímetro. Você não tem nenhum head-up display, né? Você não tem painel aqui, não tem head-up display, mesmo na versão mais equipada. Sabe o que o pessoal faz, inclusive na China, com esse carro? Já é vendido um painel acoplado aqui, onde você tem o resumo da instrumentação do carro, para você ver como eu acho que é um erro da Volvo ter equipado o EX30 dessa forma, né? Fora isso, o que ele tem? Luzinhas ambiente, não é só nessa versão, nas intermediárias já tem, né? Na intermediária já tem, aliás, né? Aqui o volante dele com alguns comandos, poucos botões físicos. Aqui está o câmbio, então você vai chamar o câmbio aqui. Você sentou nesse carro aqui, ele já vai ligar, ele já vem ligado, digamos assim. Outro diferencial aqui é a chave presencial, não precisa apertar nada, inclusive ela não tem botão, ó. Não tem nenhum botãozinho. Só você sentar com ela no bolso ou colocar aqui no console que o carro já está ligado. Colocou aqui no D, ele vai sair dirigindo para você. Parou, volta no P, o freio é eletrônico também, então basicamente é isso. Aqui nós temos uma multimídia que tem também um detalhe que eu não gosto, que é uma multimídia que funciona com o sistema Google. Então ela é uma multimídia que não tem conexão com CarPlay, infelizmente. Então você não espelha aqui Waze, você vai usar somente Google Maps. Eu aprendi aqui nessa semana que o Google Maps é mais preciso do que o Waze, mas o Waze é mais fácil de usabilidade. E todos os comandos desse carro estão aqui, até o limpador de para-brisa, tá ali, ó, o íconezinho dele ali. Tem itens como, por exemplo, quero abrir o porta-malas, você tem que pressionar ele, ó, e ele vai abrir lá atrás. Parou, pressionou de novo, ele fecha de novo. Outra coisa, porta-luvas, é só no botãozinho, fechou o porta-luvas, né? Fecha manualmente, mas a abertura, ó, ele vai abrir aqui. O que mais? Ele tem uma super câmera, sistema 360, também é diferencial da versão Ultra. Uma câmera resolução é excelente, né? Como você está vendo aí. Então ele tem sensor na frente, atrás, tem conexão ótima com o celular, alerta de ponto cego, frenagem, ACC, ele tem todos os assistentes de segurança esse carro tem. Fora isso, Bluetooth, conexão com celulares, rádio, climatização digital, dual zone automático, tem aquele controle também de carga, né? Quando você vai carregar, ele mostra o tempo estimado para carga, ele realmente é muito inteligente nesse ponto. E aqui vale a pena eu comentar a respeito da autonomia desse carro, que é muito boa. Eu rodei com esse carro, 400 quilômetros, ele tinha 10% de bateria. Então é bastante autonomia na cidade. Eu acho que é bem interessante você considerar isso, que já dá para fazer uma viagem de média distância, com alguma programação você consegue fazer com esse carro. Fora isso, YouTube Music, YouTube para você ouvir, claro, né? O YouTube fica habilitado com o carro parado, o que é bem legal, mas essa multimídia é legal, com alguns detalhes que eu mudaria para ela ficar um pouquinho melhor. E você, concorda comigo? Gostou dos pontos? Comenta aí. Agora, tempo de carga dele, né? Como eu falei, existem 3 modelos desse carro. Você vai reabastecer ele por aqui, já que eu falei quilômetros por litro, né? Aqui você vai ter a carga lenta, né, no wallbox de 7, de 11, e a carga DC. Então você tem a entrada de carga rápida também, que no Brasil é coisa muito rara, né? Mas tudo bem, nós temos o ponto de carga DC. Eu sei que em concessionária da Volvo tem, mas você na sua casa não vai ter, porque isso aí custa milhões de reais. Esse tempo de abastecimento está em casa, eu tenho um ponto de carga que inclusive é da Volvo, é um tipo 2 lá em casa, e ele é de 11. Então esse carro carregou ali, pelo menos mostrou no aplicativo, que carregou em 7 horas para mim. Mas você pode levar um pouco mais de tempo, chega em casa, bota lá
e você pode carregar ele. Mas aí eu estou colocando tempo em horas para vocês, para quem quer fazer a carga lenta, inclusive aquela carga residencial que é super lenta e também a carga rápida, que é uma possibilidade. O Volvo EX30 tem somente um motor elétrico e ele está posicionado, né, no eixo dianteiro. Ele vem com um cabo de carga também, né? Esse é um cabo industrial, né? Se você quiser um carga lenta, você tem que comprar um carga lenta e geralmente eles oferecem o wallbox também. Mas o motor é aqui, dianteiro, né? O inversor fica embaixo aqui e ainda tem um espacinho para colocar uma bolsa, alguma coisa. Fazer um mínimo de manutenção você vai encontrar nesses dois espaços aqui, né? Também não tem alavanquinha, né? Braço pantográfico, pequeno, tem ali uma economia de custos. E esse motor que tem motor de 272 cavalos, essa versão aqui, que é a Ultra, ela tem autonomia ultra estendida, são 340 km no ciclo PBEV, mas na prática esse carro faz mais de 400 km por litro. Eu testei, aliás, 400 km por carga, eu testei esse carro e ele ainda ficou com 10% depois de rodar 400 km, anda bastante. Uma das coisas interessantes, né, que a gente nota, o retrovisor dele é bem pequenininho, olha só. Ele é bem pequenininho, quase não tem moldura, né, o que deixa certa fragilidade, né, porque aqui tem muita moto em São Paulo, no Brasil, então você quebrar um retrovisor desse não deve ser muito fácil nem muito barato. E como eu falei, esse carro usa a arquitetura modular do grupo Geely, né, a Geely é a dona da Volvo. Só para lembrar vocês, coisa rápida, né? Esse carro é vendido em 3 versões, né? São 3 versões aqui no Brasil. A de entrada, que é a Core, que eu já fiz vídeo, já mostrei para vocês. Você tem uma versão intermediária desse carro, que ganha alguns itens de série. E você tem essa versão aqui que tem mais autonomia e tem alguns itens a mais. Ele traz banco elétrico, teto de vidro, câmera 360, o ajuste dianteiro do banco elétrico. Então essa é a versão mais equipada desse carro à venda no Brasil. Então coloquei os preços de cada uma também, só para um resuminho, para você não falar que eu não comentei nada a respeito do Volvo EX30 e os preços que a Volvo está praticando aqui no Brasil. Ó, a gente já vai começar a dirigir. Aqui a posição de guiar que é bem limpa, né? Você tem uma visão boa, para-brisa é bem longo, a coluna A bem avançada, o retrovisor é até pequeno, mas como ele não tem moldura, né? Você fica, ó como você enxerga super bem. Só tenho medo dele quebrar, ele me parece um pouquinho frágil aí. São Paulo tem muita moto, muito obstáculo. Aqui tem o seguinte, eu não gosto de Google Maps, eu prefiro o Waze, mas ele tem aquele recurso que já vinha em outros Volvo, mas eu acho que aqui também é bem interessante, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se já tá na minha lista aqui, não tá, mas tudo bem. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, revista o mecânico, que é hoje eu vou para lá. Ó, revista o mecânico, já tá aqui. E ele vai mostrar, além do tempo de viagem, o tempo que eu vou chegar lá, a carga que eu vou chegar lá. Olha que interessante. Então isso também é legal e foi aprimorado no sistema da Volvo e eu acho bem interessante, né? Ele mostra caminhos, a previsão e tal, mas ele também te dá com quanto de autonomia você vai chegar no seu destino, que é bem legal. Muito bem, vamos dar aquela voltinha aqui no Volvo EX30, essa aqui é a versão mais completa que eu expliquei para vocês, já falei tudo. Eu gostei da posição de dirigir dele, embora você tenha aqui essa questão do painel, né? O alcance de direção dele, né? Ó, ajuste de profundidade e tal, é bom, você chega na sua posição legal, mas sem painel aqui na frente não dá. Eu vou te mostrar o quanto que é um pouco complicada essa relação que o carro criou entre você olhar para cá e olhar para cá, olhar para cá e olhar para cá. Mas assim, posição dele de guiar, ela é muito boa, ela é muito gostosa. Eu vou sair com ele aqui, dá seta, né? Saindo com ele aqui, todo carro elétrico você sente que ele tem um pouco mais de peso embaixo, e esse carro é pesado, a bateria dele tá toda embaixo, mas visibilidade, espelhos, tudo é bem feito, né? Apesar de ser um Volvo mais popular, né? Um Volvo mais simples, ele é um carro bem feito, obviamente bem silencioso também, e a posição de dirigir dele é boa. Se você não encontrar a sua, ele tem aqui, ó, o ajuste elétrico de espaldar, é um banquinho quadrado, né? Que é bem um botãozinho quadrado, aliás, é bem facinho de mexer. E 272 cavalos, que não é uma esportividade,
mas não é razoável, não é pouca coisa também, né? Ele é bem espertinho, né? Você vai dar uma aceleradinha, não muito, mas ó. E ele tem uma boa capacidade de regeneração. Ele regenera muito bem, né? Então você praticamente vai se acostumando com o One Pedal, dá para modular também, você não vai precisar ficar usando tanto freio, ó. Ele tem um desempenho bem interessante, bem interessante. E ó, se você começar a mostrar sinais de distração também, ele vai dar um alerta sonoro para você dizendo, olha, você tá dando sinais de cansaço, você tem que parar. Então isso é uma coisa legal. Outra coisa é você pegar o celular aqui, nem sempre funciona, né? Você começar a mexer no celular, ele também vai dizer, olha, você está se distraindo bastante, tem que ficar prestando atenção na via. Então tem esse modo ativo, é um alerta sonoro e um alerta também que está escrito bem pequenininho aqui. Qualquer pessoa normal não vai conseguir enxergar esse alerta ali por texto, mas o alerta sonoro é comum e você vai acabar percebendo. Fora isso, ó, ele invadindo a faixa sem dar seta, ele treme o volante, ele alerta para você que você tem que dar a seta para fazer isso. Então ele interage bem, sem também ser muito ríspido, né, nessas correções, nesses alertas. Ele é bem suave, né, e isso também acaba te conquistando ao longo do dia, ao longo dos dias. Você vai usando o carro e você vai percebendo essas interações de segurança que ele tem com você. E aqui, ó, cheguei no meu destino, travando o carro. Quero mostrar para vocês só aqui a questão da autonomia, ó. 36%, ainda tem 114 quilômetros de autonomia, então peguei trânsito bastante, ele é bem econômico. Aqui na cidade faz mais de 400 quilômetros com uma recarga. Agora, uma coisa é fato, a Volvo esperava vender 1.000 unidades desse carro aqui no nosso mercado. Isso não está acontecendo, né? Eles esperavam vender pelo menos ali 8.000 unidades por mês. Estou colocando alguns números aí de venda para vocês checarem comigo, mas é fato que aqui a concorrência dos elétricos, que já não é um mercado grande, ela está muito apertada, né? Porque tem os chineses com custo-benefício muito interessante, né? Querendo ou não, o Ora concorre com esse carro, o Dolphin concorre com esse carro, tem outros carros que concorrem com o Volvo, e ele, embora seja um Volvo, ele é um Volvo chinês também, como os outros são chineses, então não é uma briga fácil e não está vendendo muito como a Volvo esperava, infelizmente. Agora, esse carro tem um preço interessante, né? Na minha concepção, ele tem um preço bem interessante. Preços, né, do Volvo EX30 entre 220 e 280 mil reais. Nunca teve um Volvo tão barato assim, mas se você pegar já essa versão, ela concorre com o XC40, né? A versão com um motor só tem um preço que está um pouquinho acima, mas o XC40 é um outro tipo de carro. Esse carro usa a plataforma C, né, que é a plataforma da Geely, onde são feitos muitos carros. O Smart, que é marca da Mercedes-Benz, é feito nessa base. Também tem o Zeekr X, que está chegando no Brasil agora, também é feito com essa base, que é a mais compacta. E a Geely é muito esperta, pegou ali a Volvo e posicionou ela um pouco abaixo da Zeekr e da Lynk Co. Então a Volvo não é mais aquela marca, nossa, de luxo. Para nós no Brasil sempre foi luxo, mas fora do Brasil é uma marca normal, com apelo premium, mas é uma marca normal. Seja como for, eu acho o preço dele bom, acho o preço dele interessante, mas com as suas limitações e aquela questão do painel lá que eu definitivamente não aceito, não gosto e não acho seguro. Todo Volvo tem aquele apelo de segurança, mas você desviar o olhar toda hora, para mim, não faz sentido nenhum. Teria? Não sei. Eu acho que até ele poderia ser mais barato por oferecer o que ele oferece. E você? Comenta aí, a gente se vê em mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês, por acompanhar, por curtir, por compartilhar. E eu quero ver o seu comentário também. Obrigado e até mais.